Oi, meus amigos! Salve, salve! Uma segunda-feira abençoada, como sempre, né? Porque todos os dias se tornam abençoados? Sempre na medida que seus olhos começam a ter a capacidade de enxergar de forma diferente. O que está fora é apenas um projeto daquilo que criamos dentro. Não existe a realidade de fora, existe a realidade de dentro. E aí passa a ser tudo abençoado. Segunda-feira passa a ser como um domingo, domingo passa a ser como uma sexta-feira, quinta-feira e não muda nada. Porque as pessoas vivem dentro de uma seara chamada Matrix e que corre a semana inteira para poder sonhar com a sexta-feira para tomar uma cervejinha e curtir o final de semana e depois passa a semana inteira na mesma coisa. Dá para fazer diferente. E aí a vida fica mais leve, mais serena, você vive mais contextualizado com aquilo que Deus realmente quer para gente, que é viver uma vida harmônica, com fluxo, tranquila, serena, cheia de paz, cheia de perdão dentro, entendeu? Aí fica muito legal. O programa de hoje, o tema é sempre a espiritualidade, né? Essa questão do universalismo, onde trazemos formas, ferramentas que são elementos muito importantes para a sua evolução humana. E não adianta. Dentro de tudo que nós fazemos, você pode correr atrás de dinheiro, das suas necessidades básicas, suas prioridades, mas o mais importante, primeiro de tudo, é o ser. Depois o fazer, e aí junto do ser e fazer, o servir. Aí você pode continuar com sua vida, pode ter certeza que isso vai te dar base para ter uma vida muito plena. Hoje vamos falar de constelação familiar, só que uma técnica diferente. Ela é na água. Já tive experiência, é maravilhosa e eu gostaria de compartilhar com vocês desse trabalho lindo que uma convidada especial hoje vai falar para nós. E claro que você é o abençoado e abençoado que estará comigo ao longo desse programa. Sejam todos bem-vindos. Ela tem uma história de superação. Não falava com a mãe, perdeu o irmão que se matou, o pai também já se foi, teve grandes problemas, viveu na riqueza, depois ficou na dificuldade, ficou sem eira e sem beira, como diz o português, enfim. Mas foi na constelação que ela encontrou um caminho de luz, de paz, de perdão, de ressignificação. Uma história brilhante de uma professora, hoje professora de francês, formada em pedagogia pela Universidade Federal de São Carlos, pós-graduada em atendimento educacional, especializada em políticas educacionais. Tem experiência, tem bagagem, tem informação, tem intelectualidade. E muitas vezes a intelectualidade é o que faz a gente se distanciar, muitas vezes, do mundo espiritual. Mas ela foi inteligente, usou as técnicas científicas e trouxe com isso a questão espiritual na vida dela. Hoje vamos conhecer, a partir de agora, ela, Juliana Alves Batista. Como vai você? Tudo bem, graças a Tudo Deus, bem, Alex. tranquila? Luz e paz para você, seja muito bem-vinda. Viu? Muito abençoada seja a sua entrevista, Amém. entendeu? Que você seja aí conectada com os seres de luz, para que você possa passar um pouco dessa sua experiência, né? Sempre. Então a sua história acho que quase na maioria, né? É na base da dor, né? A gente acaba aprendendo, os ciclos se vêm, as coisas se apertam, a dor chega e chega uma hora que você não sabe para onde gritar mais, você tem que achar um caminho de luz, né? Foi o E teu é a caso? hora que a gente olha pra dentro, né? Nossa. É a hora que a gente olha pra nós mesmos. Você é de São Paulo? Eu sou nascida em São Paulo. Hoje mora em Sorocaba. Moro em Sorocaba desde que eu retornei da Europa. Já estou em Sorocaba, me considero uma cidadã sorocabana, porque já estou aqui desde 2005. Por que você veio para Sorocaba? Porque meu ex-marido morava aqui em Sorocaba. E aí, logo que eu voltei da Europa, eu vim pra cá, conheci, acabei ficando, me apaixonei Você pela conheceu ele cidade. aqui ou ele estava na Europa também? Não, conheci ele em outra cidade onde eu tenho a minha pousada. Ah, entendi. Conheci ele lá. E aí você acabou vindo para Sorocaba. Isso, eu acabei ficando por aqui. Sorocaba tem um campo, não tem? Energético bom? Tem um campo energético muito bom, que é um campo de muita prosperidade. Não sei se você já percebeu que Sorocaba é uma cidade Que sai fora do eixo. muito próspera, né? Ela é muito próspera. A prosperidade aqui, ela multiplica, né? Porque todo mundo que vem para Sorocaba dá um boom. Sorocaba tem sim. Eu trouxe uma reikiana uma vez, ela falou que nós temos aqui um campo de energia muito bom na cidade de Sorocaba, que anda na contramão de várias cidades brasileiras. Sim. Mas você está me dizendo aqui que é formado em pedagogia, sempre gostou de dar aula? Não. Eu comecei a dar aula logo que eu voltei para o Brasil. Nunca imaginei. Quando eu vim para Sorocaba, havia somente uma professora de francês aqui. O nome dela era Marie
Ela já era uma senhora, ela tinha uns 80 anos Não, quando eu conheci ela. Ela foi minha professora, não Maria alguma coisa. Não, tem a... Ai, como é o nome dela? Eu já vou lembrar o nome dela. Mas a Maria é outra. Mas tem uma outra professora que foi professora minha de francês. É. Que... E ela ainda continua aqui. Aimee. Aimee. Aimee, esse nome também não me é estranho, porque é o nome da minha tia. Aimee. Isso mesmo, tem. Aimee. Uma graça. E quando eu vim pra cá, surgiu a oportunidade de eu trabalhar como professora de francês numa escola de idiomas aqui. Isso em 2005. Certo. Então, na Berlitz? Não. Não foi? Na Wizard. Wizard? Na Wizard. E aí eu comecei lá, eu precisei estudar o francês fluentemente, porque eu fui fazer faculdade fora. Então eu precisava dominar a língua. E logo que eu voltei, surgiu essa oportunidade e comecei. Só que como boa aquariana, né? Teimosa. Não sigo muito. Não teimosa. Mas eu gosto das coisas do jeito certo, gosto das coisas do meu jeito e não gosto muito de regras. De regras, né? E eu não posso ensinar nada se eu não puder te explicar por que eu tô te ensinando aquilo. Entendi. Ou seja, que você tinha que seguir uma cartilha, né? Eu tinha que seguir um material. E aí você não gosta? Que não, não, porque eu não estava ensinando você a pensar. Entendi. Eu estava te ensinando a repetir. E eu não posso ensinar ninguém a falar, a pensar num idioma diferente, só repetindo palavras. Perfeitamente. Entendeu? Você morava em São Paulo e quem era você antes da constelação? Eu sou a Juliana, que sempre gostei de coisas totalmente diferentes do trivial. Sempre gostei da espiritualidade de uma forma diferente, ainda não via como espiritualidade, mas eu gostava, sempre gostei de lua, estrela, sol, gnomos, fadas, duendes, sempre gostei disso desde pequena. Desde pequena? Eu tinha coleção de gnomes. Antigamente nós tínhamos uma loja que chamava Lenda Lenda, não sei se você se recorda. E aqui em Sorocaba, em São Paulo? São Paulo tinha em todos os lugares. E ela tinha gnominhos maravilhosos. E eu era apaixonada por esses gnominhos. Não tem mais eles? Não tenho mais nenhum. Não, porque quando eu fui embora, meu pai desfez o meu quarto, né? Ele achou que eu fosse pra Europa e não voltaria nunca mais. Então ele desfez o meu quarto, desfez as minhas coisas. Mas eu tive muitos gnominhos, que eu era apaixonada. A parede do meu quarto, um dia meu pai deixou eu pintar. Eu tenho várias amigas que depois vão assistir isso e sabem, porque elas também colaboraram com a pintura da minha casa. Porque ele liberou, ele falou, vou pintar a casa inteira, e comprou umas tintas e deixou a gente pintar a casa inteira. O meu quarto tinha sol, tinha estrela, tinha espiral, você já gostava, você tinha, mas já. Não sabia de onde vinha essa... Não, porque é aquela coisa, né? Sempre fui muito diferente de todo mundo da minha família. Eu venho de uma família extremamente católica. Aquela história da ovelha negra, né? Que na espiritualidade ele fala assim, ela está lá, mas não pertence a eles, né? Exatamente. Não pertence. Sempre foi. Mas essa ovelha negra foi como o pessoal vê no lado material, não? Aquela coisa de ser mais rebelde? Não. Foi roqueira? Eu já fui de tudo, Alex. Mas tem que contar aqui, você é para entender. Eu fui hippie. Fui roqueira, fui zen, fui muito estudiosa, não fui nada estudiosa, fui a patricinha, fui a porra louca. Eu fui eu fui de um tudo. Você ia na onda. Tudo. Mas era na minha onda. Enquanto uns estavam indo num padrão, eu estava indo num padrão totalmente na contramão. Você sempre andou na contramão, então. Ovelha negra mesmo. Sempre andei na contramão. E aí? E sempre foi muito bom isso, porque me permitiu muito aprendizado. Mas a espiritualidade sempre andava? Não tinha. Você estava vivendo a parte mais carnal assim? Então, eu sempre tive... Tem a parte da religião, que foi muito presente, mas nunca gostei. Catolicismo. Minha avó, eu venho de uma família extremamente católica. Certo. Então, sempre exigia alguns padrões. Tipo, catecismo, crisma, ir na igreja de domingo. Não. Dar benção pro padre. Nunca fui. Ué, então que padrão é esse que você Porque eu fugia. Eu não fiz primeira comunhão. Certo. Mesmo depois de velha, minha avó tentava de todo jeito. Vai, faz. O padre já disse que... Não faço. A minha filha só foi batizada na igreja católica porque a minha avó também mexeu os pauzinhos. Porque para você batizar uma criança... A mãe tem que estar... A mãe tem que tem que ter feito a crisma, os pais têm que estar casados e os padrinhos também têm que estar casados. Ela mexeu os pauzinhos dela, ela conseguiu fazer com que a gente batizasse a Vitória sem nenhum desses pré-requisitos. Certo. Nenhum. Você é batizada na igreja católica, então? Eu sou batizada na igreja. Eu sou batizada em Aparecida do Norte. A sua mãe ia na igreja? Não. Eu não me lembro da minha mãe indo na igreja, nem meu pai indo na igreja. Mas sua mãe não gosta de igreja? Mas a minha mãe,
Eu me lembro de pequena minha mãe frequentar um centro espírita. Sua mãe é do centro espírita? Ia. Minha mãe trabalhou com o Gaspareto, conhece o Gaspareto? Nossa, Conheci Gaspareto. o Gaspareto? Minha mãe trabalhou com ele por 10 anos. Verdade, Fernando lá, Gaspareto. Lá no Centro Os Caminheiros, em São Paulo. Ele tá vivo ainda, né, o Gaspareto, ou não? Tá morto, já morreu faz tempo, tempão. né? E a mãe dele também, a Zíbia, a qual eu adoro a literatura que ela traz espírita. Muito maravilhosa. Traz uma visão simples, bem simples de se entender do que é o espiritismo também. Mas sua mãe é espírita, então? Não mais. Minha mãe abandonou. Depois que meu irmão se suicidou, a minha mãe ficou descrente das coisas. Ah, é? Perdeu? E o seu pai? Meu pai entrou numa depressão profunda. O que levou o seu irmão a suicídio? A família era desequilibrada? Meus pais são separados desde que eu tenho 11 anos, eles são separados. Certo. Mas eles sempre tiveram um bom relacionamento. Sabe, brigava. Mas eles sempre se respeitaram, sempre teve um bom relacionamento. Tanto é que minha mãe, quando ia para São Paulo, dormia na casa do meu pai, entendeu? Meu pai, quando veio para cá, ficava perto da minha mãe. Sempre foi um bom relacionamento. Mas o meu irmão, de verdade, é minha opinião, tá? Ele passou por psiquiatra, ele passou por psicólogos, ele fez terapia, mas é minha opinião essa. O meu irmão sofria de obsessão. Ele tinha alguns espíritos obsessores, entendeu? Então era uma esquizofrenia ou não? Ele chegou a ser diagnosticado esquizofrênico, ele teve laudo de esquizofrenia. Meu irmão não tinha mais vida. Por que o seu irmão trouxe essa bagagem com ele? Da onde vem isso? Eu acredito que vem da ancestralidade. É? Porque se você parar para pensar em questão de ancestrais, as pessoas estão acostumadas a se lembrar até o seu... Hoje em dia, muito vai até o avô, bisavô. Ah, não vai Mas bisavô. e o resto? Tem muitas pessoas que vieram antes de nós. Decavós. São 10 para trás. Ali dá mais de 2.048 pessoas, se eu não me engano. Para eu chegar aqui hoje e falar que estou viva. Entendi. Então, imagina todas essas pessoas com a sua bagagem. E não acha que toda família tem só a parte boa? Todos têm, né? Tudo tem encrenca, né? Ou Todas é as traição, encrencas ou é possíveis. prostituição, ou Assassinato, droga, roubo. incesto, Da onde vem sua família? muita coisa. Até onde você sabe? Muito pouco, muito superficial, Alex. A maioria das pessoas Eu também. é assim. Eu também. Muito superficial. Quem que você conhece da família, Renan? É meu bisavô só. Mãe, Mas também numa camada muito superficial. Né? muito superficial. Essa semana que passou, eu tive acesso à certidão de nascimento do meu bisavô. E com isso eu conheci o meu trisavô e conheci a minha tetravó. Porque a gente foi fazendo cruzamento das informações a partir da certidão de nascimento. Tá, mas E você conhece o nome, mas você não sabe da história. Não sei, a história Faz não diferença? sei. Mas se você pesquisar a fundo, você encontra, sabia? Se você pesquisar. Meu pai, antes de morrer, eu costumo falar que ele já fazia constelação sem saber. E eu comentei com você no dia da nossa constelação. É, porque ele começou a fazer a árvore, né? Ele começou a fazer a árvore e ele começou a pesquisar. Ele viajou vários estados do Brasil atrás de informação dos nossos antepassados. E eu tenho no computador dele registro das nossas famílias de 1789. Caramba, Eu tenho que legal. fotos. Que legal. Hoje em dia eu não sei dizer ao certo quem é quem. Até um certo parente eu sei. Mas voltando à questão do seu irmão, por que ele se matou? Na opinião de vocês? Então, para mim é isso. Eu acredito que deva ter sido... Ele pagou para alguém? Sabe que pagou de alguém assim, sabe? A sua mãe abandonou o espiritismo por causa que não queria saber mais a história. Pagar eu não digo que é a palavra. Porque na constelação a gente tem a lealdade familiar. E essa lealdade pode ser no amor cego, pode ser no amor iluminado. Você acha que a constelação, se caso tivesse a constelação, se você constelasse seu irmão, talvez tenha interrompido essa... Talvez quase 100%. quase sim. 100%. O meu pai, eu teria transformado a vida dele. Se você conhece. Meu pai. Porque você tinha problema com a mãe, você falou, né? É. E Desde pequenininha. a relação, a desde sua mãe não batia? Não. Tanto é que quando meus pais se separaram, nós três fomos morar com a minha mãe e o relacionamento começou a ficar tão insustentável
que eu fui morar com meu pai. O que leva a não ter um relacionamento sustentável com a mãe, na sua opinião? Na visão sistêmica, É na visão sistêmica, né? como que ela pode me entregar um amor Que ela não teve. que ela não teve? Mas até tem dois outros irmãos também. Ela entregava para os outros, não? Não muito. Só para a filha mais nova, que é a minha irmã, a Patrícia, que aí depois, com essa experiência, depois meu irmão, acho que ela começou a se abrir mais para esse tipo de relacionamento materno. Entende? Ela não era preparada para entregar esse amor. Porque a gente fala que tem mãe que não nasce para ser mãe, né? Tem. Mas porque não está preparada. Porque sofreu, gozado. Engraçado. Hein? Mas vamos olhar numa visão sistêmica. A minha mãe, isso eu fui descobrir agora, tá? Porque agora a nossa relação tá maravilhosa, né? A gente consegue conversar abertamente. Então ela não tem problema de se contar. Não, nenhum. E agora, eu descobri depois das minhas fuçadas, porque eu falei, gente, eu preciso entender porque o meu sentimento era de rejeição e de abandono. E eu precisava entender por que isso. E aí eu via com a minha irmã um relacionamento totalmente oposto e machuca. Dói, né? Dói. E eu fui buscar entender o que estava acontecendo. E isso desencadeou muita coisa em você, né? Emocionalmente. O que, por exemplo? Conta as coisas. Dificuldade em relacionamentos amorosos. Você era mais abusada, digamos assim. O assédio moral que fala, né? A gente acaba não se sentindo merecedora. Baixa autoestima. Baixa autoestima. Eu te mostrei foto, eu emagreci. Incrível, né? Depois você manda pra ela ali no Instagram pra colocar aqui. Eu Põe emagreci. uma foto dela pra gente antes e depois, deve ter aí. Tenho. Acho que eu tenho, depois eu mando. Eu emagreci mais de 30 quilos. Mais de 30 Então você quilos. compensava na comida. E quem me conhece sabe que eu não comia desequilibradamente. O corpo, Bebia? inconscientemente... Fumava? Fumava e bebia. O cigarro é falta da mãe, a questão, Não. né? Do pai, né? Vícios em geral. É do pai. Vícios em geral. É questão ligada a pai. A ausência de pai, a falta do pai, a gente acaba compensando com outras coisas. Entendeu? Mas a questão da comida, Alex, eu não comia. Mas o inconsciente, ele gera uma emoção e ele faz com que esse armazenamento de gordura se torne uma armadura de proteção. E você era revoltada? Ou não? Não. Como é que chamava a atenção de sua mãe? Não chamava Não mais? chamava. Abandonou? Não chamava. Foi morar com seu pai e ficou? Fiquei. E aí depois meus irmãos vieram morar com a gente. E ficou sozinha? Não, minha mãe se mudou para Fortaleza com o namorado dela, que é o atual marido dela até hoje. Que eles já estão juntos há... acho que uns 25 anos. Deu certo, eu né? acho. Pelo menos. Deu certo. Mas ela deixou os filhos, então... Aí ela entregou a guarda pro meu pai. E aí a gente passou a morar com o meu pai. Como é que é essa experiência de morar com o pai e não morar com a mãe? Porque até então... Para mim era maravilhoso. Para mim era maravilhoso, porque quem me conhece desde sempre sabe que meu pai não era meu pai. Meu pai foi meu melhor amigo. Ai, eu vou chorar. Meu pai foi meu melhor amigo. Tudo que eu contava para ele, eu nunca contei para minha mãe. Entende? Entendi. A nossa relação, ela era muito forte. Muito forte, muito forte. E a minha mãe fala que desde que eu nasci eu tinha um ciúmes doentio pelo meu pai. Entendi. Era uma relação incrível, sabe? Quando a gente ia pro sítio, eu brigava com meu ex-marido e ele passava às vezes aqui e me buscava. Aí eu sentava com ele no final de semana, ele trazia um fardinho de cerveja da marca que eu gosto, um fardinho da marca de cerveja que ele gosta, a gente sentava lá, olhar pro mato e falar da vida e contar da vida, e ele falava o que ele tinha feito na semana, e ele me dava conselhos. Meu pai era meu melhor amigo. Meu pai é meu melhor amigo, tanto é que a gente ainda tem a nossa conexão até hoje, né? Entendi. Sempre. Mas era maravilhoso morar com meu pai. Era muito bom. Você Era foi criada muito com bom. ele, então? Foi. Faz quanto tempo ele morreu? Fez agora 8 anos. E como é que foi saber a morte dele? Na verdade, a morte para mim não foi nada. Não foi chocante. Foi difícil o dia que eu descobri a doença. Ah, tá. Porque ele já vinha vindo de um Câncer? câncer no fígado. Ele já estava vindo de um quadro de dor, muita dor. O que retrata o câncer no fígado, no sistema, na questão Raiva, sistêmica? Raiva, mágoa, frustração. Entendeu?
E meu pai não pôde viver com o pai dele. Não pôde. O meu avô, eu vim descobrir o nome dele o ano passado, né? Lembra que eu falei pra você, eu não sabia. Como que uma mulher de 44 anos não sabe o nome dos seus antepassados? Como que eu nunca tinha ouvido falar o nome do meu avô? E a constelação também foi uma ferramenta que me trouxe todo esse entendimento e fez com que eu também pudesse trazer o meu avô para dentro do meu sistema familiar e dar o lugar que é dele por direito. Então, constelação familiar é? Constelação familiar é uma ferramenta terapêutica, é uma filosofia de vida, é uma visão onde a gente tem que entender que tudo dentro de uma família tem uma ordem. Tem uma ordem a ser seguida. Tem um lugar a ser ocupado. Bert Hellinger, nos estudos dele, ele desenvolveu as ordens do amor. Para uma família, para um relacionamento, para um sistema familiar, estar em equilíbrio, em paz, em harmonia, essas ordens precisam estar sendo seguidas. Ah, é uma lei, Ju? Não é uma lei. Ela flui naturalmente se as relações estiverem ok. Flui. Mas ela constata quando não está ok. Sempre. E foi Ela é uma ferramenta onde eu posso identificar a raiz de algo que está em desequilíbrio num sistema, numa pessoa, para a gente poder olhar E essa trazer foi a cura. sua primeira experiência, constelação familiar, em relação à sua família? Não, minha primeira experiência... Como você fez, como é que foi? Minha primeira experiência, meu pai já havia falecido. Seu pai já não existia mais. Não. E a minha situação... Como é que você estava antes disso? Conta um pouquinho. Como é que estava a situação sua, o termômetro seu na época? Quando a gente descobriu a doença do meu pai, eu larguei tudo aqui. Larguei tudo. Larguei a família, eu larguei a minha filha com o pai dela, eu larguei meu trabalho, eu larguei tudo. Eu só cheguei na minha chefe na época e falei assim, seguinte, eu tô indo pra 3ª férias vencidas. Olha isso, como que um empregado deixa chegar nesse nível. Terceira foi vencida, ou seja, Ia você vencer a 3ª férias. estava com problema, né? Falei, ó, não estou pedindo, eu só estou comunicando. Estou indo para São Paulo cuidar do meu pai. Porque como ele vinha daquela dor e ele não ia no médico, minhas tias me ligaram. Ele morava com a minha tia. Falou, Ju, ele não vai? Falei, estou indo. Sexta-feira eu chego e eu vou levar ele no hospital. Sexta-feira eu cheguei, ele chegou da faculdade. Amanhã, no sábado, vamos no hospital. Não vou. Falei, vamos. Ele era professor? Não, ele era um apaixonado pela natureza. E faculdade que você falou que ele estava? Fazendo biologia, porque nós temos quase 200 alqueires de Mata Atlântica. Eu tenho 2 RPPNs que era o orgulho do meu pai. E é meu orgulho porque eu amo aquele lugar de paixão. Um dia eu te levo para conhecer, porque ali você vai entender o que é a conexão com a natureza. Não, quando tem a Mata Atlântica, a energia, o campo de energia é outro. Nossa, é incrível. E nadar na água do rio, no meio do mato. É um lugar abençoado. Ele sempre falou que ali é um lugar abençoado, né? Então, ele sempre foi apaixonado por isso. Meu pai era topógrafo, veio de uma família simples, ganhou o mundo, ficou milionário e no fim da vida não tinha dinheiro para mais nada. Para mais nada. Ele gastava? Ele era bom vivão? O que era? Não. É simplesmente o dinheiro não para. Quando a gente tem coisas a serem resolvidas no nosso sistema, existem alguns comportamentos que... Então hoje, por que não parou dinheiro para ele? Por causa do pai. Por causa do pai. Por causa do pai. A mãe nutre. A mãe traz o dinheiro. A mãe é o sucesso. Não. A mãe traz o dinheiro. Traz o a mãe dinheiro. é a nutrição. É a nutrição. É a vida. O pai é o sucesso. O pai é quem te joga pra vida. Entendeu? Entendeu? E meu pai sempre fez muita coisa. Muita coisa. A empresa que ele trabalhava quando ele era jovem, ele comprou a empresa. Caramba. Ele trabalhava numa empresa japonesa que se chamava Suzuki. Eu lembro até hoje, porque ele levava a gente nas festas. Suzuki? Suzuki. Lá em Suzano. Em São Paulo, em Suzano. Empresa do que era? De loteamentos e negócios imobiliários. Certo. E aí ele foi comprando um terreno ali, foi comprando um terreninho aqui, foi comprando... Quando ele viu, ele saiu da Suzuki e montou a empresa dele junto com 2 amigos. Entendi. Primeiro a Terra Líder. A sociedade... Sociedade é sociedade. Foi caminhando para lados que não foram muito legais e eles se dividiram, continuaram amigos, porque eram muitos anos de amizade, mas cada um foi construir a sua empresa. E ele construiu a Osaba, que é a empresa dele, a qual eu sou sócia até hoje. Entendi.
E graças a essa empresa que eu pude morar fora, pude estudar, pude fazer muita coisa, meus irmãos estudarem, minha irmã se formar dentista, que ela é dentista, né, especializada em geriatria, odontogeriatria, acho que é Certo. isso que chama, né? E ele conquistou tudo isso sozinho. Só que da mesma forma que vinha muito, porque a relação dele com a minha avó sempre foi muito boa. Muito boa. Ele chega o dinheiro, mas ele não para. Era muito louco. Ele falava, mas eu não sei o que eu fiz com o dinheiro. Ele não sabia. Ele não sabia. Sumia. Sabe Muito aquela comum movimentação? Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Você não sabe o que fez com o dinheiro? Então isso está muito ligado à relação com o pai, então. Com o pai, com o pai. Bom, enfim, aí você foi lá e ajudou e ficou com ele quanto tempo? Aí fiquei com ele esse final de semana, fomos no hospital, um diagnóstico ridículo. Meu tio médico deu um encaminhamento para fazer uma ressonância magnética na segunda-feira, que ele achava que estava com alguma coisa em próstata. Fomos fazer o exame, aí quando ele deitou, Alex levantou um calombo desse tamanho. Já estava... Eu olhei e falei, o que é isso? Ah, tá aí. Eu falei, tá aí quanto tempo? Ah, faz um tempo. Quando a médica veio começar, eu falei, olha, doutor, ele acabou de deitar, levantou esse calombo aqui. Você poderia passar a maquininha aí do ultrassom só pra gente dar uma olhadinha? Ah, claro, sem problema nenhum. Terminou de fazer as vias urinárias da parte de baixo, próstata e tudo mais, tá tudo ok, não temos nada, tá? Ótimo, seu Osmar. Quando ela subiu ali, aí você só via caras e bocas, caras e bocas, caras e bocas. Aí ela falou, olha, eu vou entregar o exame agora pra vocês, só ia entregar depois de 15 dias. Eu vou entregar o exame pra vocês agora, porque eu encontrei uma massa no fígado do seu Osmar de 23 centímetros. Nossa. Uma não, tinham 5 tumores. Já estava tomado. Não tinha mais o que fazer. Por isso que é a dor, né? O câncer, quando começa a doer, é que já tá na fase terminal, né? E essa... Eu não vou dizer que foi batalha, porque não foi batalha. Não tinha mais o que fazer. Mas essa jornada durou 2 meses e 11 dias. O câncer levou meu pai em 2 meses e 11 dias. E eu fiquei os 2 meses e 11 dias com ele. Até o fim. E quando você me perguntou como foi a morte, acho que foi o momento de maior conexão com a espiritualidade que eu tive. Por quê? Porque eu pedi para Deus levar ele embora. Pediu? Eu falei, eu não vou ser egoísta. Eu não posso fazer isso com meu pai. Aham. Tudo que ele me fez, tudo que ele me deu, se eu sou quem eu sou hoje, é graças a ele. E eu vou, por um egoísmo meu, ficar mantendo ele aqui nesse sofrimento? E daí você falou o que para Deus? Falei, Deus, eu entrego meu pai nas suas mãos. Eu não quero mais ver ele sofrendo. Meu pai não comia, Alex. Daí meu ele pai não foi. levantava mais da cama, sabe? Ter que dar banho com paninho, É difícil, fralda. Tá Um bom. homem que era extremamente ativo. Meu pai Bom, qual corria. aprendizado Qual aprendizado tudo isso? dentro do sistema, da questão do sistêmica? A morte dele? É. Vamos olhar para o que precisa ser olhado, que às vezes a gente pode reverter situações que estão condenadas e um movimento, Uma constelação pode uma curar. constelação pode curar. O quem é Bert Hellinger? Bert Hellinger. Bert Põe uma foto do Hellinger. Bert Hellinger pra gente, por gentileza. Pode falar. O Bert Hellinger, ele é o pai das constelações familiares. Ele é o pai das constelações familiares. Quantos tipos de constelação tem? Olha, a gente tem a constelação tradicional de Bert Hellinger, que é aquela em grupo com pessoas, Certo. né? Onde há muito poucas palavras. A comunicação é bem zero mesmo, tá? Então, os representantes só sentem a energia do campo e fazem a movimentação. E o constelador que traz depois as frases de cura, Tá. tá? Então, é zero comunicação mesmo. Mas hoje em dia já existem constelações de grupo onde o constelador permite que as pessoas expressem os seus sentimentos, expressem as sensações. Saudoso Bert Hellinger. Já Faleceu morreu? em 2019. A técnica de constelação é nova, então. Ele começou a ter os primeiros contatos com a constelação familiar em 1978. Ele recebeu canalização, alguma coisa ou não? Não. Porque não é, a constelação não é espiritual? Não. Constelação tem a ver com física quântica, campo energético, campo mórfico. Nada de religião. Nada a ver com o espiritismo.
Nada, 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 nada. Qualquer pessoa de qualquer religião Não pode envolve fazer nada religioso. Nada de religião. Você falou quantos tipos de constelação, então? Nós temos essa em grupo, nós temos a constelação de mesa, onde as pessoas manipulam o boneco, né? Tá, já Conforme a fiz. energia do campo. Com a graça. Com a graça. Aí eu separei foto da graça para te mostrar depois. A constelação na água. E nós também temos a constelação que a Pri não sabia. Sabia que temos constelação com cavalos? Eu já ouvi falar. Constelação com cavalos. Inclusive tem um filme na Netflix, uma nova mulher. Ah, é uma série incrível. Essa que Incrível. fala que volta pro ventre dela, lá pra criança ferida dela, naquela conversa com a criança? Não é essa que vai ter um filme agora também, você viu? É uma série essa daí. Cada episódio trata um personagem da série. É muito bom. Como é o nome da série? Uma nova mulher. E inclusive a nova primeira temporada trata o câncer Trata. de uma moça. Medo de afogamento. Medo de afogamento. Mas tudo com cavalo, é isso? Não. Nada a ver, tá falando outra coisa. Constelação em grupo. É uma constelação. É constelação em grupo. Que legal. Constelação. E aí é do cavalo também, que é bem legal, interessante, hein? O cavalo é um animal bem sensitivo. O cavalo é um animal bem sensitivo. Tanto é que o cavalo não deixa montar se ele não vai com a sua energia. O cavalo não deixa montar, você nunca percebeu? O cavalo enlouquece. Empina, fica maluco. O cavalo é muito sensitivo. Eu vou achar um vídeo que a minha filha me mostrou esses dias. Das pessoas do lado do cavalo, o cavalo mordendo a pessoa. E assim, quando né? aquela moça que é descendente de indígena se Achei, aproxima... Priscila, esse vídeo. Quando... Eu vi na internet. É um cavalo, acho que se eu não me engano, lá na Inglaterra, aqueles cavalos da realeza britânica, que ficam na postura, com o soldado em cima. As pessoas querem tirar foto, porque o cavalo é todo pomposo. Ele vai e morde. Ele vai, morde mesmo, puxa a roupa. Chega uma mulher que ela é descendente de indígena, o cavalo vira pra ela, abaixa a cabeça e ele deixa ela encostar, Olha. testa com testa, e ela fazer carinho nele. É a coisa mais linda. É a coisa mais linda. O cavalo é muito sensitivo. Que incrível. Manda pro... Viu, me diga uma coisa, né? Você estava falando do Bert Helling, então, que ele criou a constelação em 1970, é isso? Não, isso em 1978 foi quando ele começou a ter alguns contatos. Mas aonde ele desenvolveu realmente as ordens do amor, onde ele entendeu essa questão do equilíbrio dentro de um sistema familiar, Mas é fantástico a foi quando ele foi morar na África do Sul. Ah, O Bert, ele era... Não é... Como que eu falei que era o nome? Ele começou a estudar teologia. E quando o homem vai se tornar padre, tem um nome. Jaco? Não, é... Seminarista. Seminarista. Depois eu sei que ele se formou sacerdote, né? E aí ele foi passar um tempo, ele ficou 18 anos na África. Eu não acredito que nenhum ser humano aqui na Terra que faz alguma coisa diferente, que é fora da caixinha ou fora do normal, a gente fala que as pessoas são, claro, as pessoas têm seus talentos, né? Têm as suas habilidades, tudo. Mas eu acho que as pessoas, de alguma forma, elas recebem uma... É um dom. É um dom, é uma canalização que vem de alguma forma, viu? Ah, fulano de tal vai criar a terapia tamiana. Aí vem um pleidiano e fala, o fulano de tal vai fazer palestra para falar sobre tecnologia. Aquele médico criou tal coisa que é fora da casinha. Mas aí a gente volta aonde? No autoconhecimento. Sim, mas aí as Voltando pessoas... no autoconhecimento, você entende que não é um dom. É a sua missão de alma. É a sua missão de É alma. o que você veio aqui fazer. Hoje, eu posso falar que eu encontrei a minha missão de alma. Mas você falou uma coisa agora que é interessante. Eu acho que quando você busca o autodesenvolvimento de verdade, você sai dessa seara da Matrix. Quando eu falo Matrix, dá para entender o seguinte. Pense que a Matrix é um cavalo de charrete com a tapadeira e com a boqueira aqui e aqui, ó, o sistema puxa você aqui, ó, para direita e para esquerda. E você só olha para isso aqui, ó. Quando você busca o autodesenvolvimento, a essência do ser, você arranca a tapadeira, arranca a ferradura que está na sua boca e ninguém sai daquela charreta, daquela carroça e sai cavalgar. Aí você é o né? dono da sua própria vida. E como eu falo o seguinte, é como as pessoas, por exemplo, os religiosos, que é um nicho, é um aquário grande, cheio de peixinho dentro do mar, é um aquário gigante. Aquilo é a igreja. E ela tá cheio de gente. É gostoso? É água docinha? Tem um monte de peixinho bonitinho? Tem, é tudo bonitinho? É bonitinho. Só que um dia eu me perguntei, caramba, por que eu tô fazendo dentro desse aquário? Eu olhei para um lado, olhei para direita, olhei para esquerda, eu falei, Deus, por que eu não posso pular nesse mar e eu tenho que ficar dentro desse aquário? Aí o que eu fiz?
eu falei, eu vou para o universalismo, vou para a espiritualidade e vou sair das amarras da Matrix. Que eu Por fiz, que eu tenho que ser mais um igual? eu pulei Não do é? aquário e mergulhei no mar. Aí eu fui ver o que realmente, o que é a grandeza da vida. Porque É é a assim- grandeza do mundo. É, Porque então. é a grandeza da Porque espiritualidade, né? eu faço mergulho, né? Fiz mergulho, técnica, mergulho e tal. Quem entra e mergulha debaixo da água vê a riqueza que é. E como não sabia que nós temos povos embaixo da água, aquele filme Aquaman, quem assistir, claro, tem a fantasia hollywoodiana, viu? Mas aquilo é uma mensagem. E o Avatar 2, que é totalmente um mundo aquático, você assistiu? Não. O Avatar 2 é uma sociedade aquática. Mas por que nós estamos falando disso? Porque eu falo que o Bert Hellinger, assim como tantos terapeutas, hoje são mais de 300 terapias, que aí vai formar muitos, cada mais. Por quê? muitos. Porque está criando um movimento de elevar a frequência da Terra. Mas enfim, e como são feitas as constelações familiares? Posso falar da minha, conheço todas, tá? Acabei de me formar em pós-graduação na constelação de mesa, tá? Mas todos esses estudos que eu faço, eu já tenho Por que mais você de gosta 1000 da água? horas. Por que você gosta da água? Porque aqui, se fizer o bonequinho aqui, eu posso fazer com esse bonequinho da mesa, não posso? Pode. Porque é Só que ele tem uma certa dificuldade para você Tá. movimentar. Geralmente, quem faz constelação de mesa usa os Playmobils. É os Playmobils, né? É mais fácil a movimentação. Eu fiz com a Graça. Põe a fotinha da Graça pra nós fazer uma homenagem pra Graça. Por Tá. que que eu gosto Por da gentileza. água? Por quê? Ó, a água tá sem movimento nenhum aqui, ó. Porque eu já vi muitas constelações onde as pessoas... Existe um movimento na constelação que chama contraposição. É quando você permite que as suas energias entrem no campo do cliente. Então, você não está sendo fiel à energia, ao campo do cliente. Então, acaba fazendo com que você permita que a sua energia movimente o campo, só que não é o cliente que está ali, é você. Eu já vi muito, entendeu? Então, não estou falando que, eu ouvi falar, não, eu vi. Entendi. Eu vi. Aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo. Esses bonequinhos representam o quê? Representantes. Os pais? Não, aqui Família. a maioria eu trouxe os mais velhos, porque nós vamos fazer um movimento com você. Como assim? Porque nós fizemos a sua constelação na sexta-feira, né? E você foi? disse, entrega pra espiritualidade, que aí eles vão me trazer alguma coisa pra gente poder fazer. E eu sonhei, né? Sonhou? Sonhei. Falamos mesmo sexta-feira sobre isso. E aí eu sonhei porque a gente viu na sua constelação alguns padrões repetitivos no masculino. E eu sonhei em que vamos trazer a cura do sagrado masculino para o seu sistema familiar. Porque nós identificamos muito isso. Quero começar você já. Glória. Não é, Pri? Eu identifiquei isso. E aí eu pedi para a espiritualidade, falei, e aí, o que nós vamos trazer? Porque dentro do programa não tem tempo suficiente para fazer uma constelação. Vamos fazer já para começar aí Mas já então conversando. o que a gente faz? E aí me veio muitos homens sofridos e muitos homens fora do lugar masculino, fora da energia yang. A maioria dos homens estão muito na energia yin. E essa é uma energia feminina, né? Então me veio... Inversão de papéis, né? Exatamente, uma inversão de papéis. E aí me veio isso. Trabalha o sagrado masculino do sistema dele. Como é que funciona? Quando Então, geralmente... Isso vai entrar no campo morfogenético? Boa pergunta. Nós temos o campo morfogenético, que pode ser dito também, pode ser chamado de campo mórfico, pode ser chamado como campo sistêmico, entendeu? É quântico daí? É um campo energético. É um campo energético. É um campo energético. É um campo de energia que eu gosto de falar que é assim, é a sua HD. É a HD das suas vidas. O morfogenético? Morfogenético, ou morfológico, ou mórfico, ou campo sistêmico. É tudo a mesma coisa. É tudo nomenclaturas diferentes, mas é tudo a mesma coisa. É onde fica registrada, onde fica armazenada todas as informações desde a sua primeira existência. Mas aí não é no arcástico? Registro acástico é outra coisa também onde fica armazenado. Ali é o do espiritual. Lá é o mas espiritual. Você vai buscar lá no... também não é só espiritual o registro acástico. Também é energia. É? Também é energia. Vamos lá, como é que funciona? Então, geralmente quando eu vou trabalhar ou a cura do sagrado feminino, que a gente trabalha muito mais, né? Porque geralmente a gente vê o feminino
que vem sofrendo repetições de padrões e, né? E a mulher, por muitas décadas, por centenas de anos, mulher não poderia falar nada, mulher não podia expressar vontades, mulher era somente um objeto, desculpem mulherada, mas é real, um objeto para reprodução, tá? Então, era abuso em cima de abuso. E ainda é. Ainda é. Se a mulher não tiver um pouco... Mas hoje não é dia de levantar a bandeira Não, hoje, feminina. não vou levantar a bandeira porque eu não sou feminista. Eu amo homem, Não é e dia, adoro não, isso. aqui nós sabemos que as mulheres procuram mais o lado da espiritualidade, porque você vai, eu fui no evento lá do Osmi Omite lá, em São Você Paulo. foi? Fui. Só tinha 90% mulher. Fui na Paranormal, que Paranormal, como fala um pouco mais de alienígena, essas coisas, tinha Que um é pouco legal. mais, tinha um pouco mais de homem, mas tinha boa parte de mulher. Aí fui no evento do Mas você Wendel. sabe por quê? Então, isso que eu ia falar, por que as mulheres procuram mais espiritualidade e os homens não? Porque é as mulheres que vêm para despertar os homens. É o sagrado feminino que desperta o sagrado masculino. Ah, entendi. Entendeu? Porque o homem é muito racional e a mulher é muito coração. Então a mulher tem uma intuição maior. A mulher acredita mais nas coisas que vocês precisam ver para crer. A gente não precisa ver para crer. Mulher tem mais uma Entende? afinidade, né? Por isso. É justamente por isso. Então Vamos o que lá. a gente vai fazer? Eu sempre vou trazer A criança. você, bebê. Sempre trago. Vai ficar. Eu trouxe um campo menor para caber no espaço, porque o outro grandão não ia dar muito aqui, ocupar muita coisa. Mas eu vou trazer você, bebê, Tá conseguindo pegar aí? tá bom? Eu vou trazer você, criança. Tá. Eu vou trazer você, adolescente. Eu vou trazer várias fases da sua vida. Tá. Eu vou trazer você, adulto. E agora nós vamos olhar para trás. Olha aqui pra trás. Não, para sua ancestralidade. Eu vou trazer seu pai. Certo. Olha como é que tá movimentando já. Não sei se estão conseguindo ver. Galera, tá vendo? Quer focar mais a câmera aqui? Vocês vão todos se unir, você vai ver. Eu vou trazer. Eu não vou generalizar qual bisavô, qual... Não, porque aqui é uma questão de homem. Então, quando eu falo vou trazer seus bisavós, todos, tá? Quando a gente fala em bisavô, nós temos 4. Então, estou trazendo os 4, tá? Então, seus bisavós. Aqui representa os 4 bisavós. E, gente, eu pedi permissão pro campo dele, tá? Antes de começar a gravação. Não é tão simples, Não é pessoas, assim, né? tá? Aliás, quem está assistindo, se puder assinar o canal, compartilhar, toda segunda-feira falamos de espiritualidade, na terça empreendedorismo, políticas públicas, na quarta histórias de sucesso, histórias bem bacanas, de vez em quando também tem a dica de construção, na quinta falamos com os médicos e também com os transtornos emocionais, com os psicólogos, psicanalistas, e na sexta-feira o assunto aqui é arquitetura. Agradeço a Deus por esse movimento, né, de ter a espiritualidade que é para mim é o que sou mais apaixonado, assim, dentro dos temas, né? Ah, eu também. Eu gosto. Agora vamos trazer quem? Aí meus ancestrais estão indo Agora comigo vamos- também. Não tem problema. O que Que importa ótimo. é estarem aqui no campo. É. Porque a cura vai ser para todos, Tá. tá? Vamos trazer então agora seus trisavós. Os avós, ali os bisavós, né? Aqui bisavós, trisavós. Aí tem tetravó. Enfim, eu posso colocar muitos. Beth Hellinger sempre diz que até a 21ª geração para trás a gente pode considerar. Você tem Entendi. ideia o que é isso? Quantas mil pessoas para trás de nós? Para a vida chegar até onde a gente chegou? Para a gente estar aqui hoje conversando? É muita coisa. Trisavó. Vou botar mais um. Vou pôr os seus tetravós. E como esse campo ele é pequeno, eu vou pôr a primeira. O seu primeiro ancestral, tá? Então nós vamos muito longe. Vamos melhorar, já que você gosta dessa coisa de espiritualidade e gosta de alienígenas, extraterrestres, seres de luz, mestres ascensos e tudo mais. Eu vou fazer como foi a minha última constelação com a Graça. Certo. Quando eu fui constelar com ela, eu falei, Graça, eu não quero essa constelação.
Eu quero a minha origem. Eu quero desde a minha origem estelar. E uma das representantes que me representou, ela via o universo, a minha origem. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer o início de tudo, na origem estelar. Tá? Então, desde o primeiro Alex, certo? E agora, eu vou trazer o sagrado masculino. Este é o sagrado masculino, esse é o sagrado feminino. Tá. Aqui são alguns bonequinhos Dá para vocês verem aqui? que são mestres ascensos, arcanjos. Eu tenho pleiadiano, eu tenho arcturiano, eu tenho a egrégora dos dragões, eu tenho a chamatrina, eu tenho o arcanjo Miguel, e tem outros que estão guardados ali. Tudo no zenho aqui, né? Tá dando para ver aqui, né? Eu tenho aqui Mestre Sananda, ou Jesus Cristo, Maria Madalena. Que legal. Eu sou o superior. Fala para eles quem é a Maria, de Maria verdade. Madalena? Não, a Maria. A mãe Maria? Quem que é a mãe Maria? A mãe Maria é a mãe de tudo, esposa de Deus. Deus. Tá? Mãe Maria é uma entidade, é um ser de luz que é muito presente na minha vida. Ela é muito presente na minha vida. Ela sempre tá olhando por nós. Ela tá sempre presente. Na maioria dos atendimentos que eu faço, ela tá sempre presente. Quando o bonequinho fica de... Por que ele tá aqui? Ele Tá se mexendo, Ele vai você se tá mexendo? vendo? Tá. Mas ele vai curando quando ele tá indo? Não tem nada a Não. ver uma coisa com a outra. As curas são as frases sistêmicas que a gente trabalha. Ah, entendi. Entendeu? Existem frases desenvolvidas por Bert Hellinger, desenvolvidas por consteladores, que são frases que fazem sentido e que a gente traz o desequilíbrio, por exemplo. Uma pessoa que foi excluída de um campo familiar, essa pessoa tem um lugar, ela pertence. Então, a gente tem que trazer ela de volta para o nosso sistema, a gente inclui ela, a gente faz frases para ela, entendeu? Entendi. É isso que são as frases. A cura acontece nas frases, nas falas sistêmicas, tá? No seu caso, um bom constelador, então, precisa ter conhecimento, técnica e prática. Boa pergunta, Alex. Nós tivemos um boom nos últimos 2 anos de constelação familiar, em que é vendido curso de constelação familiar a R$199. Não existe. Então, quanto tempo você faz isso? Eu tenho mais de 1.000 horas de curso. Mais de 1.000 horas de curso. Então, Em final do ano passado, eu fiz uma supervisão com a Mimansa, que ela é parceira do Bert Hellinger, é uma alemã. Ela esteve no Brasil, ela esteve em São Paulo ano passado, para fazer um curso de supervisão. Então, já era um curso para quem já é formado em constelação pra saber familiar. com a qualidade. Da qualidade, exatamente. Junto com o Renato Bertatti, que é o responsável por trazer o Bert Hellinger no Brasil. Sim, ele é o tipo franqueador do Brasil. Exatamente. Ele é o número 1 em constelação Por no que o Brasil. nenenzinho tá com o meu ancestral bem no cantinho aqui? Não sabem, né? Quanto a isso, não interfere agora aqui, porque a gente não está buscando a raiz de algum problema. Aqui nós vamos trazer a cura para todos esses seus ancestrais, porque a gente já viu na constelação, né? Algumas coisas que a gente viu que vinha se repetindo. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, hoje agora a gente vai só fazer a cura. Eu vou colocar o sagrado masculino aqui dentro e depois a gente, na hora que terminar o programa, a gente faz as falas de cura para toda Tá. a sua ancestralidade. A gente está falando sobre a questão do que representa o pai e a mãe, né? Ah. Na vida do filho, nessa questão da visão sistêmica, né? Qual que é a importância? E também sabemos que isso não tem nada a ver com a religião. Nada. Nada Zero a ver com religião, Zero né? religião. É Zero só o religião. campo de energia nosso aqui, é isso? Exatamente. E qual que é a importância para o filho, então, para a filha fazer a constelação e para os pais também fazer a constelação? Primeiro, né, a gente falou, a questão da mãe. A mãe é o dinheiro. A mãe nutre. Certo? Porque a gente precisa ter um bom relacionamento, a gente precisa ter uma harmonia nas relações. A constelação nada mais é do que poder enxergar onde existe esse desequilíbrio, essa desarmonia, e trazer essa harmonia para que flua como deve fluir. Mas aqui é a entendeu? ponta e a pessoa tem que pedir perdão lá. Bert Hellinger não gosta de falar perdão. Não? Não. A gente não Ressignificar? usa perdão. A gente usa o sinto muito. Sinto muito. A gente usa o sinto muito. Do Ho'oponopono? Dá pra fazer também o Ho'oponopono. Mas ele sempre é sinto muito. Então, se tu- Perdão é muito arrogante. Quem sou eu pra pedir perdão pra alguém? Aí eu já me coloco num lugar superior. O perdão é como Entende? acreditar em Deus, não é acreditar, é sentir Deus. É né? sentir Deus. Entende? Então a mãe... É como caridade, você não faz caridade, você faz solidariedade. E você não mostra caridade. Você faz e fica Solidariedade, não existe quieto. caridade. Entendeu? É bem assim. Então,
O pai, a gente traz sucesso, o pai te leva pra vida. O pai te joga pra vida. O pai te impulsiona, te dá Pessoa que tem força. problema em relacionamento com o pai e com a mãe não vai estar bem na vida. Sou prova disso, hein? E sua vida melhorou muito depois que você pediu perdão pra sua mãe? Que, sei lá, perdeu mão, não pode falar perdão. Agora a minha vida deslanchou. Minha vida deslanchou. Eu tô recomeçando. Porque eu vim de 2021 foi um ano, assim, depois da pandemia, pra mim foi terrível. Foi quando eu tive o incêndio na minha pousada e eu perdi tudo. Que aí eu fui no fundo do poço. Pegou fogo? Pegou fogo. Qual o motivo que pegou fogo? A polícia disse que foi acidental. Não, mas você acha que pra que veio isso pra você? Na questão espiritual, não tem nada a ver com... Eu acho que veio como um recomeço. Um ciclo se fechou, tinha que Acho que pegar eu fechei fogo, um né? ciclo. Acho que eu fechei um ciclo para começar um novo, porque eu tenho uma ideia, eu tenho um projeto de transformar lá agora numa pousada. Não sei se você já ouviu falar aqui, São Miguel Arcanjo, a cidade aqui próxima. Está sendo construída a maior estátua de Arcanjo Miguel do planeta Terra. Maior que o Cristo Redentor. Nós vamos ter um monumento. Lá na Basílica? E nós vamos ter... Não, está construindo um espaço fora do centro da cidade, como se fosse Aparecida do Norte, um santuário. Está sendo construído um santuário para São Miguel Arcanjo. Basílica já temos. É. Agora nós vamos ter um santuário com essa imagem que é maior que o Cristo Redentor no Rio. E o que isso representa? Eu acredito que agora, com essa minha ideia nova, com o meu projeto, eu quero o quê? A pousada que era simplesmente turística, Você vai fazer uma coisa mais espiritual. eu quero fazer uma mais coisa mais... holística lá. eu quero alguma coisa do tipo onde as pessoas vêm para descansar, mas ao mesmo tempo elas vêm em busca de uma cura. Mas não uma cura, assim, Então, tipo agora expandir a vai ter um consciência. propósito Quero agora. um propósito Que mais está- voltado para a espiritualidade. Propósito nada mais é, primeiro ser, é o que você está fazendo agora, buscando esse autoconhecimento. E aí você coloca para fazer, Prazer. e aí juntando os dois, você tem o servir. Esse é o- Exatamente, é servir. Quero servir. Muito bom, hein? Quero servir. E quero fazer um espaço onde a pessoa pode ir encontrar uma sessão de reiki, ir fazer uma constelação familiar, ir fazer uma massagem, Tomar ir um fazer uma ayahuasca. yoga. Também, por que não? Claro. Entendeu? Meditação ao ar livre, um ritual com fogueira, cura do sagrado masculino, cura do sagrado feminino. Essa é a minha ideia agora para o futuro. O que é falar nas constelações familiares que devemos tomar pai e mãe? Mas o que é isso? Puxa, essa, O que devemos- essa é a parte que eu mais recebo pergunta, O Alex. que é tomar pai e mãe? Tomar pai e mãe é você conseguir olhar para os seus pais com gratidão. É conseguir ser grato pela vida que eles te deram. Honrar o pai e a mãe, então. Mas assim, não é somente isso. Muitas pessoas me perguntam assim, Ju, mas como que eu vou ter um bom relacionamento? Como que eu vou dar um lugar pro meu pai ou pra minha mãe? Minha mãe era narcisista. Meu pai me batia. Tudo Meu pai me falei. abusava. É. E como que eu faço? Aí eu não tô querendo dizer que é pra você pegar o seu pai, sua mãe, beijar, abraçar. Não é isso. É no coração. É você ter essa gratidão no coração. A partir do momento que você tem essa gratidão no coração, a sua energia muda. E quando a energia muda, ela movimenta o campo. Então é você olhar para o seu pai e reconhecer que, por mais que ele tenha sido ausente, por mais que ele tenha sido uma pessoa ruim, por mais que ele não tenha suprido a sua expectativa, porque a expectativa é sua, né? Não é dele, é sua. Seu pai é um homem normal. É um homem comum, como qualquer outro. Ele Muitos ganha o filhos título têm de pai. hábito, têm mania de culpar os pais pelo insucesso deles, né? Exatamente. E aí, por causa de quê? Porque é uma perspectiva, é uma expectativa dele mesmo. Então, peraí, você não vai pra vida, você não ganha vida, porque aí a culpa é do seu pai? Mas ele já te deu a vida pra você fazer dela o que você bem entende. Então, se você quer isso, vai atrás disso. Se você quer aquilo, vai atrás daquilo. Mas é você. Não culpe os outros por uma responsabilidade que é somente sua. Entendi. Entende? Então, essa coisa do tomar pai e mãe, honrar pai e mãe, é isso. É reconhecer que, por mais que eles tenham todos os defeitos do mundo, você é 50% do seu pai, você é 50% da sua mãe. Então, você tem que, sim, dar um lugar para eles dentro do seu coração. Ah, mas eu não falo com meus pais. Não tem problema. Não tem problema.
Olha, imagina o seu pai, imagina sua mãe do lado direito, seu pai do lado esquerdo. Fala somente isso, ó. Tem uma força muito grande. Eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. O que essa frase faz de diferença na vida de uma pessoa que não teve um dos dois ou não teve os dois? A força que a pessoa ganha reconhecendo. Porque você não é filho de chocadeira, você não veio de... Não, você tem alguém que gerou a sua vida. Então dê lugar para eles, porque se hoje você Como é tá que é a aqui, frase, então, que tem que usar? você pode imaginar sua mãe do lado direito e seu pai do lado esquerdo. Certo. E falar, eu tenho um pai e eu tenho uma mãe. Eu tenho um pai e eu tenho uma Eu mãe. tenho uma mãe. É muito forte essa frase. É Uma- a mesma coisa que falar, eu vejo você. Essa frase é muito forte nas constelações. Geralmente a gente fala quando tem alguém que foi excluído do nosso sistema. Alguém que por determinado motivo, que nunca se sabe, foi excluído e não foi permitido fazer parte daquele clã, daquele grupo, daquela família. Acontece muito, né? Muito, acontece Viu, muito. qual que é o papel que exerce no sistema familiar a ovelha negra? Rita Lee. Quebrar os ciclos, quebrar os padrões, acabar com a dor, acabar com a tristeza. Vem pra isso. Vem pra isso. Vem pra isso. A ovelha negra. A ovelha negra. Ela vem encerrar um ciclo. E geralmente é um ciclo de dor. Geralmente Que é um loucura. ciclo de Esses dor. filhos mais rebeldes, assim, então. Tipo eu, né? Tem, a gente geralmente vem quando vem encerrar. com aptidão artística, né? No meio. Também. Não é? Essas pessoas mais comunicativas, essas pessoas que não se contentam com aquilo. Ela quer saber o porquê daquilo. Como que aconteceu aquilo. Aí ela é o a gente chama nas constelações que é o buscador. É aquela pessoa que busca. Por isso que ela rebelde. E ela sofre muitas vezes, né? Sofre Muitas vezes, muito, né? muito. Sofre muito porque nós somos totalmente diferente do que aquele sistema está acostumado. Então, muitas vezes a gente se sente fora daquele lugar. Você, por exemplo, depois que você ficou a vida inteira em atrito com a sua mãe, que você voltou, houve uma mansidão enorme para você? Da noite pro dia? É um processo. É um processo. Aconteceu isso ano passado, no meu aniversário de 44 anos. Né, que a gente resolveu, eu me permitir quebrar aquela barreira que existia entre nós duas, porque era realmente de abraçar, sabe aquele abraço meio automático falso? 5 segundinhos, já tem que soltar, entendeu? Então é um processo, Alex. Eu posso dizer que eu curei, acho que o restinho que eu tinha para curar do nosso relacionamento agora no Dia das Mães. Mas eu fui atrás. Constelação, já fiz muitas constelações, já fiz trabalho de cura da criança interior. Quando você falou no começo do programa, eu acho, de retornar ao útero, eu fiz um trabalho de cura da criança interior. Você foi também. Que foi onde eu entendi. Aí é no Sagrada Família, né? Aí na Sagrada... Não. Na constelação faz? Fiz na constelação. Mas foi quando eu entendi que o meu problema com a minha mãe veio antes de eu nascer. E foi depois, quando a gente se entendeu e as conversas começaram a fluir, que ela me disse que ela não queria casar. Entendi. Ela tinha outros planos para a vida dela. O que é essa questão da ordem do amor? Muito, muito boa pergunta. A ordem do amor. As ordens do amor. Né? As ordens. Nós temos 3 ordens do amor. Que ordens são São essas? ordens a serem seguidas, né? Para que haja o equilíbrio, para que haja uma boa relação, para que haja harmonia, para que haja paz dentro de um sistema familiar. Existem umas ordens a ser seguidas. Nós temos a ordem da hierarquia, primeiro. Então, quem veio antes é o maior, quem veio depois é o menor. Então, minha mãe e meu pai são os grandes, eu sou a pequena. Meus antepassados, minhas avós. Então, eu devo respeito a eles, certo? Cada um no seu respectivo lugar. Hierarquia. Eles estão no trono aqui, né? Exatamente. Aí a gente tem o pertencimento. Todo mundo pertence. Todo mundo pertence a um sistema, Alex. Por exemplo, meu pai engravidou a minha mãe e desapareceu no mundo e nunca mais voltou. Então, nunca falamos desse pai. Ele foi excluído, certo? Certo. Pergunta se a vida desse filho vai pra frente. Não vai. Não vai, porque foi ensinado pra ele que ele não tem um pai. Muitas vezes a mãe proíbe que se fala. Outros familiares, avós não gostam que toque no assunto. E eu tô falando isso porque eu tenho esse caso na minha família, que é o meu avô paterno. Entendeu? Então ele foi excluído. E a partir dessa exclusão, tudo que a gente exclui
o sistema dá um jeito de lembrar a gente que tem um desequilíbrio dentro do sistema. Aí você não tem o merecimento. Também não tem o merecimento, Então acontece. são 3. Quais são as mesmas leis? E a última é a do equilíbrio. O equilíbrio entre o dar e o receber. Você não pode dar demais. A partir do momento que você dá demais, você recebe de menos. Tem que ter um equilíbrio Nós temos nesse uma ato. obrigação em relação à família, por exemplo, com o pai, com o irmão, com o irmão, com o seu irmão. Qual a obrigação que nós temos? Nós não temos obrigação nenhuma. Nenhuma. Ninguém é obrigado a nada. Só que se a gente pode trazer um equilíbrio e a gente já tem essa consciência de que precisa haver um equilíbrio para que a vida flua, a gente vai buscar equilibrar o sistema, Vai ser o não é? apaziguador da história. Né? Exatamente. Mas obrigação não. Até porque nem todo mundo tem essa consciência de que precisa fazer tal coisa ou ter determinado comportamento para trazer um equilíbrio para o sistema. Entendeu? Ou então, às vezes, a pessoa não sabe que aconteceu isso ou aquilo lá no passado e aquilo está desencadeando esse tipo de comportamento e esse padrão repetitivo que vem acontecendo de geração em geração. E no Entende? caso, assim, do relacionamento amoroso, por exemplo, quando você faz esse processo, né? Porque muita gente só se lasca com um relacionamento amoroso, né? É impressionante. A gente também pode usar a constelação para quantidade isso. de casamentos que não dão certo. Aquele ditado, né, que a sociedade cria pra gente, que tá dentro da Matrix, por exemplo. Os amores opostos se atraem. Nunca vi uma história dessa. É a coisa mais besta que eu já vi na minha vida. E é besta mesmo. Não tem Gente, nada que de os eu sou opostos se obrigado, atraem. eu posso se atrair? Desculpa falar. Caramba, gente. Não tem não. Porque, viu, tão gostoso você estar com alguém que gosta de tomar chuva, tão gostoso alguém que gosta de ir na neve, vamos tomar sol, vamos tomar sol. Vamos beber? Vamos beber. Vamos comer? Vamos comer. Não Gosta vamos fazer nada? Não vamos fazer nada. Mas tem gente que se implica com tudo. No caso dos relacionamentos amorosos. Ajuda muito a constelação? Putz, Primeiro que ajuda. separa que não é para dar certo já, né? ajuda. Porque a gente traz uma visão, né? E aí a pessoa, na hora que ela desperta a Ela consciência tá na visão dela... egóica dela, egóica. Exatamente. É E na o hora ego. que a gente desperta a visão dela, ela começa a enxergar a vida com outros olhos. Às vezes você tá num relacionamento por simples apego, por carência. Muitos. Entende? Somente mulher, quando leva um pé da Exatamente. bunda. Ué, essas pessoas que terminam um relacionamento e já partem para outro imediatamente. Nossa. Como que você faz isso? Você não teve tempo nem de curar o que te machucou do relacionamento anterior e você já tá arrumando mais um pra Quem cabeça. faz isso tá com problema, tá? Tá com problema e tá Tá arrumando cada vez mais fugindo, problema. tá fugindo. Tá fugindo da realidade, tá fugindo do que precisa ser visto, entendeu? E muitas vezes também tem relacionamentos que não dão certo por padrões repetitivos. É, que vem da mãe, né? O meu vem da minha bisavó. A bisavó. É. O que não deu certo o seu? Não era pra ser. Eu, depois que fiz, eu descobri que eu me casei por carência. Não era amor. Não era amor. Era carência. Era o simples fato de ter Mas é alguém o pai do da sua lado. filha? É o pai da minha filha. É o pai da minha filha. Meu pai separou da minha mãe. Minha avó separou. Minha bisavó separou. Sua bisavó? Então, você vê? Vai se repetindo. É como se não fosse permitido ter um relacionamento saudável. Um relacionamento por amor. E aí, conforme eu fui buscando minhas pesquisas, eu fui entendendo que não havia relacionamento por amor. Antigamente era casado com primo, porque familiar queria isso. Família com família, para quê? Para manter, Sim, mas tá tudo né? junto, né? Manter todo mundo junto, entendeu? Qualquer área pode Acontece ser isso. constelada? Qualquer área pode ser constelada. Qualquer área. Qualquer um. Mas, ó, eu tenho constelação, curso de constelação de imóveis, dá pra gente constelar imóveis, entender muitas vezes por que aquele imóvel não tá conseguindo ser vendido, Entendi. dá pra gente ver. Que às vezes tem embananamento, tem emaranhados com os proprietários, às vezes com o antigo proprietário. É, Dá pra gente teve ver. problema lá de herança, Teve briga, problema né? de herança. Às vezes tem terrenos que, há muito tempo atrás, eles não foram comprados corretamente. Entende? Às vezes foi tomado posse indevidamente de algo que não era. Tem uma carga energética. Tem uma né? carga energética ruim. E os traumas de infância da gente, dá pra consertar e assim na vida adulta pode influenciar assim, na vida adulta tem como voltar e consertar os traumas de infância Super. e ajuda? Muito. O que é muito comum? Muito comum. A ferida da rejeição e do abandono É são as mais comuns. abandono. Tem muitos pais que abandonam? Puxa, muito.
Muito, muito. E não só abandono da figura presente. Existe muitas Não, tá crianças que presente, têm o abandono mas com pai e mãe dentro de casa. Muitos. Agora, então, essa geração Tem muito. vai ter muita consideração. Tem Haja muito. consideração tem um tempo. Tem muito isso. E a rejeição. A rejeição também, ela é muito presente, principalmente em família que tem muitos irmãos. Tem bastante rejeição. Muitos irmãos? Tem. De um só é mais fácil, né? Dar atenção, né? Exatamente. Mas é ruim para criança quando ela nasce sem irmão também? Você já teve essa percepção? Não tem nada a ver. Gêmeos, por exemplo? Gêmeos é que a gente tem, de caso de gêmeos, a gente tem os gêmeos evanescentes. O que seria isso? É quando a gente tem uma gravidez gemelar e um dos fetos morre. Às vezes com o conhecimento da mãe, às vezes sem o conhecimento da mãe. Entendi. A gente consegue identificar isso na constelação também. E essa criança que nasce, ela não se sente merecedora. Ela se sente com vazio. Ela pode ter tudo. Você pode dar tudo para essa criança. Ela vai sempre sentir que tá faltando algo. Tá sempre faltando algo. Tá sempre faltando algo. Isso é para criança que não tem irmão, é isso? Não, esse no caso do gemelar. Ah, tá. Quando morre um gêmeo. Morre um gêmeo. Quando não tem irmão, eu nunca constelei nenhuma situação que fosse filho único e sentisse alguma coisa, assim, em relação a ter outros irmãos ou não. E uma outra coisa que é curiosidade, assim, e na maldição familiar? São O que seriam essas maldições familiares? São os padrões repetitivos. Por exemplo, vamos imaginar um antepassado seu bem longe. Fez magia negra, fez mal, matou alguém, fez satanismo. Ou foi assassinado. Foi assassinado. Foi o caso do meu bisavô. Ou foi assassinado, exatamente, que a gente identificou na sua constelação. Foi assassinado. Muitos padrões acontecem e vêm repetindo. Aí você teve o seu bisavô que foi assassinado, depois a gente descobriu o seu tio que também foi assassinado. O que mais a gente descobriu? Assassinados só esses dois que eu Não, sei. mas a gente descobriu outros padrões. A gente viu na questão da escassez? Da escassez, mas a gente viu a questão do masculino. Ah, sim. Em relação... A minha mãe mandar mais... Exatamente, em relação ao feminino. O homem perder o lugar dele de energia yang. A gente viu bastante isso. Entendeu? Por exemplo, alguém que foi assassinado. A gente pode ver isso, repetindo o padrão. A gente pode ver num suicídio, a gente pode ver numa rejeição, entendeu? São padrões que acontecem. Que nem a gente comentou do amor interrompido. Lembra que eu te expliquei um pouquinho em relação do amor interrompido? Teve o caso da Bianca que morreu, né? De 25 anos. O caso da Bianca. Depois a Cris que durou 15 e saiu, foi embora, né? Então, o amor interrompido é um movimento que gera trauma no inconsciente. Gera trauma. Eu tive um caso de constelação com uma cliente minha do Sul, que ela estava, já fazia alguns meses, com uma crise desesperada que não era bem pânico, mas ela estava com muito medo dos filhos morrerem. Ela tem 2 filhos pequenos. De acordar durante a madrugada para sentir se as crianças estavam respirando. Meu Deus. Aí ela entrou numa paranoia muito grande. Isso é pânico, né? E ela acabou largando mão do trabalho pra cuidar só das crianças, só que começou a ficar muito obsessivo aqui. Vamos sufocar as crianças, tem mãe que sufoca mesmo. E aí nós fizemos a constelação dela. E daí que... A constelação dela, nós identificamos... Alguém matou criança sufocada? Não. Nós identificamos um acidente que a mente dela acabou apagando, que ela não lembrava depois. Foi a primeira constelação que eu chorei. A gente sempre tenta controlar a emoção e foi a primeira constelação que eu chorei. Porque ela descobriu que ela se afogou? Alguma coisa? Não. A família dela teve um acidente de carro, onde morreu o avô, a avó, um tio, um primo e a irmãzinha dela, que ela não lembrava mais. Então, a partir do momento que a irmã dela morreu, é como se tivessem tirado aquela criança do sistema e esqueceram dela. Entendi. Alex, a energia que eu sentia quando a gente identificou isso e ela entendeu, e eu chorava porque eu sentia a gratidão da irmãzinha dela agradecendo. Que bom que vocês me viram, porque ela estava esquecida há mais de 20 anos. Ai, tadinha. Ela não lembrava mais. Ela não lembrava. Lembra que eu falei que... né? Exatamente, eu falei que o cérebro, né? Ele faz... Isso é uma maldição. Ele dá... maldição é essas coisas que acontecem. Bisavó passa pra avó, passa pro pai, passa pra neto, passa pra filho. E vai repetindo. São as maldições. Doença.
Sabia que a gente tem doenças que se repetem? De geração em geração? Mas para quem não vai buscar autoconhecimento também, né? Porque depois vai quebrando o ciclo. Né? A Aí você vai constelação quebrando quebra, ciclo, né? Quebra. A Quebra constelação ciclos. que é uma quebra de relacionamento energético? Não é uma quebra de relacionamento energético. Ela te traz uma visão do que tá te causando desequilíbrio. E daí você faz uma oração. E aí a gente faz as frases de cura, as falas sistêmicas, e aí a gente traz o que precisa ser colocado no seu devido lugar. Entendeu? A gente traz esse equilíbrio. Tá passando Entende? o tempo todo o seu Instagram ali. Coloca a Graça pra nós, a foto da Graça. Cadê a foto da Graça? Você não mandou pra ele? Não acredito, Ju! Esqueci. Manda, Ju, pra Priscila, já manda pro Renan. Ah, pega aqui pro AirDrop. O seu é iPhone? Não, não é. Não. Então não dá. A foto não tá no iPhone, tá no Samsung. Ah, eu passo o vídeo do cavalo pra gente ver. Solta aí, Terim, pra gente ver. Agora que eu lembrei do cavalo, nem lembrava mais do cavalo. Cavalo. Você já tomou o café cavalinho? Não. É, porque ele é pouco pó. Então esse eu não gosto. Então esse eu não gosto. Solta o áudio aí, filho. Tá, Põe na tela principal. Tá abrindo. Aqui já tá. Deixa eu ver esse negócio aí. Solta aí, ó. Ah, mas aí não vi as outras. Vai. Não dá, deixa que. Posso mandar no seu? Alex. Olha lá. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the Olha lá, olha lá. and Olha isso. mountains in reply, echoing their joyous strains. Glow. Que barato, hein? Angels we have Então eu falei que ia pegar na rédea dele também. heard on high. Nada a ver. Alex, mandei no seu WhatsApp as fotos dos nossos encontros de constelação com a Graça. Mandei no seu WhatsApp. No meu WhatsApp. É, porque eu não tenho do Renan. Deixa eu pegar pra você. Qual que é o seu? Põe na tela principal o cavalinho novo. O cavalinho de novo? Não. É que eu. Põe as Zeiss pra mim. Vamos falar das Zeiss. Então, aproveitar e falar das Zeiss. Quando eu coloco as imagens da loja Zeiss, você precisa de óculos, né? As Zeiss, conhece as Zeiss? Não. Maravilhosa. Como conhece as lentes Zeiss Vamos. alemã? Eu descobri há pouquíssimo tempo que eu preciso de óculos. É, então, agora você vai saber o que é uma lente boa, filho. Vou conhecer. Tá maravilhosa. Renan, qual que é o seu WhatsApp? Eu tô andando por aqui. Ah, então tá. Passando as Zeiss agora, ali, maravilhosa, as Zeiss. As Zeiss abrindo no Bruno Tatuí, tem no Shopping Guatemi também. Lentes pra vocês, gente, estão precisando de lentes. A Zeiss é a melhor lente do mundo. E ela tem óculos de sol também, as armações, né, do grupo Officer lá. É fantástico, vale para você conferir o local, que é realmente extraordinário, né? E eu queria até compartilhar desse post aqui também pro Renan. O Renan ia colocar na tela pra gente. Isso aqui, já mandei pra ele. Ué, eu não mandei pro Renan? Lógico que não mandou pro Renan. Você não marcou o nome do Renan? Ai, filha, a idade. Tem constelação pra gente ficar mais jovem? Olha, se existir, eu vou querer fazer sempre, né? Peraí. Então, parabéns, né? Que entrevista gostosa. Tem uma aula sobre constelação. Ah, mas constelação dá pra passar um dia falando. Falando, é muita coisa, né? É muito conhecimento, é muito aprendizado, é muito autoconhecimento as constelações, né, Alex? É a gente se conhecer um pouco mais internamente e conhecer um pouco mais de onde é que nós viemos e entender um pouco mais, né? Que existe muita coisa atrás de nós, né? Muito sofrimento, muita dor, muita morte. Nem tudo são flores, entende? Nem tudo são flores. Se a gente for pensar 50, 100 anos atrás, nossos antepassados não tinham energia. Nossos antepassados não tinham água quente, Mandei pra você a foto da Graça. automóvel.
Você consegue imaginar esse tipo de Não coisa? seria conforto nenhum. Cara, Então. a gente está em plena evolução. O problema é que a evolução está sendo tão rápida e o ser humano não está acompanhando. Por isso tem essas perturbações. É porque o ser humano tá muito preso naquilo que foi Acomodado, ensinado, que né? é o correto, Não, né? ele está preso na Matrix, ele está preso. Ele, enquanto ele não sair disso, enquanto ele não vê uma nave descer aqui, os caras saírem, para eles acreditarem que existe alguma coisa diferente, senão as pessoas não acreditam, né? As pessoas estão falando que a gente conversa aí, a turma acha que a gente é louco. Sim. E a gente está chamando a atenção, levando as pessoas, falando de espiritualidade, trazendo constelação, trazendo o reiki, trazendo isso, trazendo aquilo. Traz isso, traz outra coisa, traz física quântica, traz não sei o quê, traz ayahuasca, traz todo tipo de coisa. Agora tivemos aqui a entrevista da Eliane, lá da benzedeira, Da né? benzedeira. Voltando a trazer a técnica de benzedeira. E tem tantos, né? Multidimensional, que foi a Eliane A Abiassi, que eu terapia trouxe. Eliane Abiassi, né? Que você fez. Eu foi fiz o maravilhosa. curso de formação de terapeuta Vamos multidimensional. aproveitar que o pessoal está assistindo a gente. Você colocou a graça pra gente aqui, tá virando a foto aqui. aqui, velho. E aí, vamos fazer uma meditação. Inclusive, a graça é... Coloca o Shopping M pra mim enquanto isso, filho, por favor. A loja do Shopping M, tá lindo o Shopping M, hein? Sua Tá pousada é mesmo. tudo Shopping M, hein? Faz favor. Aí, ó, tá aí o Shopping M, preço ótimo. Falar com a Sus vai fazer constelação com você agora. Vai. Semana que vem a Suzy marcou a Tá constelação aí, dela. Maravilhoso. Depois fazer o da Bruna também, acho que é legal, da filha dela. Ah, E legal. aí, ó, tá aí passando a loja para você, loja maravilhosa, com ótimas condições, preços extraordinários, móveis do mercado brasileiro, do moveleiro brasileiro, de bom gosto, da arquitetura brasileira. Tá aí. Tem os planejados também, que são rápidos, viu, gente? O planejado do Shopping M é excepcional. Os 35 dias após a aprovação do projeto, tá instalando na tua casa. Ótima oportunidade, venha conhecer, tá bom? Gente, estou conversando aqui com a Juliana Alves Batista. História brilhante dela, né? Aí conseguiu se regenerar com a mãe, que isso é mais legal, né? Graças a Deus, e tá tudo certo agora. Graças Vida a que Deus. segue, né? O fluxo melhorou, as suas coisas melhoraram. Muito. Entendeu? A pousada, sei lá, em São Miguel, você falou que ela tá queimada inteira, vai ter que abrir e fazer tudo de novo? Tudo. Minha casa tinha 270 metros quadrados. Uhum. Eu tinha 3 suítes. Eu tinha a casa principal, que é a sede, onde tinha esses quartos, sala de estar, sala de televisão, mesa de jantar, né? A sala de jantar Uhum. e cozinha. E eu tenho a casa na piscina, onde eu tenho mais 3 quartos. Essa casa sede, que a gente chamava de casa sede, queimou inteirinha. Que ela era de madeira, né? Ela era pré-fabricado. Entendi. Queimou inteirinha. Inteirinha. Mas Sempre você tá lá. Lá é um sítio, é isso? não, eu parei de ir. Eu fiquei muito traumatizada. Mas agora já voltou. Voltei a primeira vez esse ano, no início do ano. Não tem- consegui voltar. Tem que ir. Foi muito mesmo traumatizante pra mim. Quem conhece a história sabe que eu vou lá desde pequenininha e tudo do meu pai, depois da morte dele, eu guardei lá, né? A Graça. A Graça, a Graça nossas amigas mesmo. de constelação, minha filha, a Vitória. Que linda ela. Esse Morena nosso- ela. Ela é. Mas aqui ela tava morena de sol. Mas ela é. Parece uma indiazinha. Em nossos encontros aos sábados de constelação. E às sextas-feiras a gente fazia um encontro para estudos. Que ela, né, sugeriu que nós fizéssemos encontros às sextas-feiras para ela poder trazer pra gente um pouco do conhecimento dela para que a gente pudesse Ela começar. tem muito conhecimento, né? Nossa. A minha primeira constelação foi com ela. Muito conhecimento mesmo. Muito conhecimento mesmo. E ela sabia que ia morrer e morreu, né? Faz Acontece, parte do né? processo. Faz parte do processo. Foi para outra. E morreu do jeitinho que ela sempre falou, sem dar trabalho pra ninguém. Entendeu? Quando chega a hora, Alex, a hora chega. Vai pro reencarne, né? Ah, não tem jeito. Até 1552. É isso? Ou 552 depois de Cristo, A Igreja Católica acreditava em em reencarnação. Depois disso, uma louca de uma princesa lá pediu pro cara mudar e mudaram tudo, né? Na verdade, não foi bem isso. Diz que a história é essa, né? Segundo, foi um imperador romano. Então, mas é por causa de uma Por causa de uma mulher- imperatriz. É, por causa de uma imperatriz. Exatamente, porque é uma Ela era muito louca, né? Era uma relação muito doentia. E eles acharam nessa questão que viram que realmente se colocasse esse medo de céu e inferno para as pessoas iam acreditar, entendeu? É uma forma de De manipulação, doutrinação. Então, eu não entendeu? sabia que- Era um controle da massa. Porque Entende? a nossa Bíblia, ela é tirada essas coisas, né? Tirada um pouquinho. A Bíblia ela foi muito modificada, Um né? pouquinho as coisas dela. É uma pena, né? Porque é muita informação pra galera. Mas, enfim, estamos juntos. Deus aos pouquinhos vai revelando aí, né? Sim. A Igreja Católica agora reconheceu, né? A existência de outros seres, né? O negócio tá andando.
Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Muito legal a tua presença aqui, gratidão. Eu que Temos que agradeço, encerrar, porque já Alex. estamos com o tempo tomado. Eu que agradeço. Muita luz e paz, que Amém. desejo o melhor para a sua vida. Parabéns pela sua superação. Gratidão. E mais parabéns ainda por procurar um caminho de luz, né? Eu espero que você tenha gostado da Eu sua adorei, a minha foi sessão. maravilhosa, tanta energia, tanto que eu tive intuição noturna, né? Que Deus falou comigo para poder falar com outro cara lá na hora e estava dentro do campo de energia que eu estava. Estava maravilhoso, foi fantástico. Foi muito boa mesmo. Entendi melhor agora o meu processo, cada vez mais entendendo. Agora eu vou ver o sagrado masculino aqui com E você. você viu, né? Ele veio. Rodou, ele entrou aqui, o. Ele entrou no meio de todo Como mundo. é esse aqui mesmo? Esse é o Sagrado Masculino. Sagrado Masculino entrou no É meio o nosso ali. representantinho de Sagrado Masculino. Tô eu E ali. repara que ele, junto com o Sagrado Feminino, eles formam o Yin e Yang. É, Né? que A interessante. energia masculina e a energia feminina. Ju, obrigado, viu? Parabéns, agradeço, gente. Faça uma agradeço constelação, de coração. guarde o dinheirinho, faça esse trabalho particular, é legal, entender. Você fica 2 horas com ela, dá E uma a gente aula. faz online e também faço atendimento Pessoal, presencial. tá aí, ó. Então, Gente, tanto bola faz. pra frente. Não tem coisa melhor do que você construir o seu ser. Deixa de comer uma carninha, deixa de passear um final de semana para quem tem condição menor. Diminui a sua qualidade de vida agora. para poder você- entender o que não está te permitindo prosperar e fluir. Exatamente. E aí, plenamente. para quem tem pouco, faz isso, reduz e busque, porque olha, é a salvação da lavoura. Um beijo no coração e até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço.